Boa noite. O pessoal está chegando aí para mais uma live. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que não é dos mais simples, mas é extremamente relevante. Eu penso até que é fundamental que a gente converse sobre isso nesse momento que a gente está atravessando. Oi, Ana Clara, que bom te ver por aqui. Saudade de você. Então, hoje a gente vai conversar com a Carolina Cunha, né? A Carol, que também trabalha com a gente na Infância Arte, lá no caso, dando aula de yoga para as crianças. Carol é psicóloga, psicanalista, ela já esteve com a gente aqui, né, falando sobre esse lugar, né, da saúde emocional das famílias em tempos de pandemia. E nesse momento ela aceitou, né, o desafio de tratar desse tema que não é nada simples, né? Hoje aqui com a gente, a Carol já está por aqui, então eu já vou convidá-la para a gente começar essa conversa. Já tem bastante gente por aqui. Oi, gente. Oi, Olá, Carol. Tudo tudo bem? bom? Eu já falei aí abrindo, né? Te agradecendo por ter aceitado o desafio de conversar sobre isso, né? Esse tema que, como a gente trocou algumas figurinhas, ele é um tema difícil, mas extremamente necessário. Eu só não queria deixar de falar hoje, porque da outra vez que você esteve conversando com a gente, eu deixei o livro aqui e eu não falei sobre ele. Então eu coloquei ele aqui de novo, porque além do projeto em si, que eu acho muito bonito, mas ele tem um título, esse livro, O Cuidado como Profissão. E eu acho que a nossa conversa hoje tem muita relação, né, com as pessoas que escolhem, até me emocionei, enfim, as pessoas que escolhem, né, exercer esse lugar de cuidado em relação ao outro, né? E de alguma maneira, na educação ou quem está na saúde mental tem esse lugar de cuidar do outro, né? Então, não querer deixar de falar sobre esse livro e esse Esse projeto que livro ele é. emprestou. Ele está aqui ainda comigo, ele vai voltar para você, mas na outra live ele ficou na estante, a Ficou. gente não falou sobre ele. Então, hoje eu coloquei e falei, eu não vou esquecer de falar logo no início. E Esse porque eu acho livro que tem muita relação. ele foi criado, ele foi feito pela ONG, né, Casa da Árvore, que foi uma ONG que eu trabalhei acho que uns 5, 6 anos. Hoje em dia eu faço parte só do conselho. E ele a ONG tem vários projetos. E um dos projetos é Cuidando de Quem Cuida, né? Que é justamente trabalhando nas creches. Então, é trabalhando com os crecheiros e o pessoal todo de creche. É um projeto muito legal, né? E a gente trabalhou um tempão no Turano, na Rocinha, enfim, em vários lugares. É um projeto que eu sou apaixonada, cuidando de quem cuida. E aí tem muito a ver com o que a gente está falando hoje, né? Com esse tema muito espinhoso, assim, né? Que eu venho me debruçado muito, pensado muito nesses últimos tempos. Eu cheguei a escrever um artigo, já fiz uma live sobre isso na semana passada, né? Então já é a minha segunda live sobre esse tema, né? E é um pouco a pergunta que está valendo R$1 milhão agora, né? Escola pode abrir ou não pode abrir? Como é que é isso? Bom, eu obviamente não tenho respostas, né? Não venho aqui dar resposta do que eu acho que deve abrir ou que não deve abrir. Isso é muito... É um assunto extremamente complexo para esse momento que a gente está vivendo, né? Então, assim, o que eu queria pedir é que eu acho que, assim, é um assunto muito complexo e que está muito polarizado nessa atual circunstância, né? Então, assim, eu fiz meu roteirinho aqui que eu vou tentar seguir, mas a primeira coisa que eu queria, né, pedir é que a gente tentasse sair um pouco desse fla-flu que a gente está vivendo, né, ultimamente, que envolve tudo. Então, assim, ou você é contra ou você é a favor, você está de um lado ou está de outro. E, assim, quando a gente está falando do retorno escolar, não tem isso, gente. Não tem uma coisa polarizada. É muito amplo, né? A gente tem diversas questões que envolvem.
Isso. E aí, o meu ponto que eu comecei a estudar, né? Então, fizeram 2 motivos que eu me debrucei mais sobre esse assunto. 2 assuntos que me fez, assim, entrar mais na história do retorno escolar, né? Então, o primeiro ponto diz respeito ao fato de que eu acho que a gente tem que elaborar isso, né? Como a gente foi pego muito de surpresa quando a gente fechou as escolas, né? Foi literalmente de um dia para a noite, né? Então, todas as crianças foram colocadas dentro de casa. Para que a gente não seja também pego de surpresa nesse retorno, né? Para que a gente possa fazer um retorno seguro, para que a gente possa estar pensando no que pode acontecer, nas possibilidades, a gente precisa elaborar esse retorno, né? Então, eu comecei a reparar no grupos da escola dos meus filhos e outros grupos, foi chegando a mim, que era uma coisa assim, a escola está pensando em retorno, protocolo, ai, não quero nem saber disso. Meu filho não volta esse ano, eu só quero saber de vacina. Mas, gente, as escolas ficaram um pouco assim, tipo, eu não posso nem tocar nesse assunto. Só que a gente precisa elaborar minimamente para que a gente possa, em algum momento, retornar. E aí eu não estou falando que é agora, eu não estou falando que é mês que vem, eu não sei nem se vai ser ano que vem. Mas a gente precisa elaborar um pouco isso, né? Então, tem esse aspecto da elaboração, né? E na psicanálise isso é um conceito muito caro, né? Porque o que a gente não elabora, a gente repete como sintoma. Então, assim, eu acho muito importante que a gente elabore esse retorno, né? Que a gente fale dele. E que a gente fale dele para elaborar e para que também aconteça em algum momento, né? Aí já é um outro... Enfim, daqui a pouco eu entro mais nessa seara. E o segundo ponto, assim, né? Que para mim é muito rico também, né? Nesse, assim, caro, rico, interessante, pensante e tudo mais, diz respeito à saúde psíquica das crianças, né? Então, eu sou psicanalista, eu trabalho em consultório com crianças e tem aparecido muita criança, né? Tem aparecido muita criança para atendimento online, que é uma coisa, assim, bem complicada nesse momento, né? Mas a gente está lá e está fazendo. E aí, isso eu tenho observado, né? Assim, muito o quanto que a quarentena, o isolamento, afeta o psíquico dos nossos filhos, das nossas crianças, né? E aí, às vezes, eu escuto algumas pessoas falarem, quando entra esse debate da escola, né? O meu filho não volta, e aí eu levanto uma bandeira, mas, poxa, e a questão psíquica das crianças? Entra muito uma resposta, não, meu filho tá bem, tá ótimo, tá brincando, tá feliz, tá tudo bem. E aí eu fiquei refletindo muito sobre essa história, sabe, Bruna? Porque... A que custo, né? A que custo? Porque a gente não tá bem, né? Quando a gente tá bem, a gente tá fazendo um esforço para estar bem. Vamos combinar, gente? A gente está há 4 meses dentro de casa, numa configuração política super complicada, né? Que a gente está vivendo, com medo, né? O medo é o afeto do momento. A gente não pode falar que a gente está bem, né? Assim, não, estamos todos numa tempestade, não estamos todos no mesmo barco, né? Tem gente que está numa situação muito mais complicada. Eu, assim, né? Nós somos muito privilegiados. É muito importante afirmar isso, né? Porque eu também não quero falar assim, minha dor, nada disso. Mas a gente está com um custo psíquico. E as crianças também. Então, assim, as crianças podem não estar apresentando sintomas patológicos muito severos. Algumas estão apresentando, estão chegando aos consultórios, estão chegando aos pediatras. Você fala com qualquer pediatra aí, eles vão dizer que estão chegando. É medo, estão dormindo na cama dos pais, estão comendo enlouquecidamente algumas crianças. É coceira no corpo, é feridinha isso e aquilo, são coisas dermatológicas de pele. É o uso da tela constante, né? Muito, 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 assim, o tempo inteiro, até para se relacionar com os outros, as crianças estão na tela. Afeta o sono delas, né? Isso é fato. Aí tem as birras, as ansiedades. Gente, tem milhares de coisas. Eu poderia ficar, assim, discorrendo sobre casos, né, que estão acontecendo. Porque, então, assim, tem a questão do isolamento, né? Então, eles estão com
tentando lidar com esses isolamentos, né? Esse isolamento. Fora isso, eles estão sob o olhar constante dos pais. E isso pode ser assim, se a gente for olhar um lado poliana, que eu sempre gosto de ver, né? Tipo, ai, bom, as relações familiares podem estar mais fortalecidas. Algumas famílias, de fato, puderam parar e olhar para questões dos filhos, estar mais próximos, né? Muito bacana isso. Entender processos com filhos que não entendiam, muito legal. Agora, é 24 horas por dia com o olhar dos pais. Né? Então, o espaço que eles tinham neutro, o espaço da escola, com outras relações, com outras maneiras de se relacionar, com outras maneiras de afeto, esse espaço de convívio social tão importante, né, e caro para o desenvolvimento de pequenos sujeitos e cidadãos, ele foi retirado. Então, eles estão constantemente com os pais do amor incondicional. Gente, é outro tipo de relação. E isso tem um custo também psíquico, né? Então, assim, é bom e é ruim. Como tudo na vida que é exagero, é ruim. Não é bom para as crianças, né? Então, isso foi um outro motivo que fez eu debruçar assim, quando é que a gente vai sair desse imbróglio aqui, né? E que nossos filhos vão poder voltar, né? Para esse lugar tão importante para eles, para esse lugar que é tão formador, né? Fora questões que a gente só vai entender no a posteriori, porque também para a psicanálise o trauma a gente só entende num segundo momento, né? Então, os que vão ficar traumatizados e tal, a gente só vai entender depois. Não estou dizendo que toda criança vai ficar traumatizada, tá? Não estou dizendo isso. Mas todos nós vamos ser atravessados pela pandemia, de alguma maneira, né? Emocional, psiquicamente, vamos ser atravessados por essa pandemia. Então, né, pensando um pouco nisso, eu comecei a me debruçar. E aí vem essa história do medo, né? As famílias estão apavoradas, assim, né? Ninguém sabe quando que é o momento de se retornar. Ninguém consegue dizer quando que é o momento de se retornar. A gente, para esse momento atual, a gente deveria ter a organização do Ministério da Saúde junto com o Ministério da Educação. Jura? Mas era isso que a gente precisava para ter um retorno seguro. Então, não é à toa que a gente está realmente se sentindo muito à deriva. Porque a gente não tem um Ministério da Saúde e a gente tem, acho que talvez o terceiro ministro em 4 meses da Educação que, enfim, já entrou com as suas controvérsias todas, né? Já chegou causando, né? Então, os pais, eles não se sentem seguros. Está todo mundo se sentindo muito à deriva nesse movimento, né? No dia 23 e 24 de junho, o Datafolha fez uma pesquisa com 2.000 famílias no Brasil todo, de todas as classes, e, enfim, lugares, estados, municípios, interior. 76% respondeu que não queria voltar, não queria o retorno das aulas. Não se sentia seguro. Eu fiz uma pesquisa na minha pequena bolha, mini bolha, Zona Sul do Rio de Janeiro, e eu tive 215 famílias respondendo e 60% das famílias não queriam voltar. Ou seja, tá todo mundo com medo, né? E as escolas, por outro lado... Bom, aí a gente tem uma divisão. Porque a gente tem as escolas particulares e a gente tem as escolas públicas. E a gente tem os sindicatos dos professores. Então, aí entra mais um quesito, né? É muito difícil, gente, esse tema, tá? Eu não quero me embananar, eu não quero... É porque é complicadíssimo, assim, né? São muitos relevos. Eu fico morrendo de medo, né? Eu, por exemplo, acho que o retorno às aulas devia ser uma pauta prioritária, tá? Nas agendas governamentais. Porque eu acho que tem um risco à saúde mental das crianças.
No entanto, eu não acho que deva ser feito de qualquer maneira, né? E aí, por conta disso, vem toda essa coisa que está acontecendo com o sindicato dos professores, as escolas particulares e as escolas públicas. Giovana, coração para você também. As escolas particulares, os donos das escolas particulares estão desesperados, principalmente das escolas infantis, né? Da educação infantil, né? De creche. Aí você fala, mas é tudo dinheiro, é tudo política. Não, gente, não é tudo dinheiro. Estamos falando de famílias que vivem do sustento desses professores, dessas escolas, né? Muitas escolas de comunidade e tal. E estão fechando já. Estão fechando. Então, existe essa questão, assim, das pequenas escolas e das escolas particulares que estão com medo financeiro da crise econômica. Existe a escola pública que, para voltar dentro das normas que a gente pensa ser segura, que a prefeitura soltou protocolo, pensa ser seguro, que a Fiocruz estabelece protocolos de ser seguro, ela precisaria de verba imediata e muita verba. Vai ter? Aí não tem como voltar. Aí o sindicato dos professores fala, não vai voltar. Não vai voltar porque não vai botar em risco os professores. Estão certos. Nunca se investe na escola pública. Se investe muito pouco na escola pública. Se investe muito pouco na educação, né? A gente sabe disso. Se investe muito pouco na educação e na saúde. A gente sabe disso. Não vai ser agora que isso vai acontecer. E aí, como que você sai desse impasse? Porque estamos num impasse, gente. Um impasse que custa a saúde mental das nossas crianças, dos nossos cidadãos de futuro, né? Então, é uma questão que não é por isso que eu falo, a gente tem que sair do fla-flu, porque não é só sim ou não, volta. Quem é muito privilegiado, né, e tem escolas que estão tentando cuidar ao máximo dos professores, pensando em escolas particulares, né? Pensando em esquemas de trazer professores em conduções específicas e tudo mais. E a escola está oferecendo a aula online, o ensino híbrido, né? Então, tem o ensino híbrido da aula online ou a aula presencial. Essas famílias são muito abastadas e podem escolher. E aí é uma escolha muito pessoal, né? É uma escolha que, infelizmente, eu não posso dizer o que você deve fazer, porque aí entram várias questões em jogo, né? Entra esse medo, né? O que isso é na sua família? Porque a gente não é igual para todo mundo o medo. Não é, não é. Tem gente que mora com pessoas de risco, tem gente que já era medroso, com doenças e com tudo antes da pandemia, né? Eu sou o contrário, eu peco pela falta de medo nesses quesitos. Eu já falei, gente, eu com certeza vou ser uma mãe que vou ser execrada na escola, porque eu vou ser que talvez esqueça a máscara, sabe? E eu não posso ser essa mãe nesse momento, eu tenho que ser muito focada nisso. Mas, assim, para mim, entra no outro lugar. Quer dizer que eu não tenho medo nenhum e tudo mais? Não, mas é uma outra relação. Então, acho que a gente tem que entender muito de família para família, né? Como é que isso opera também. Mas isso a gente está falando das famílias super, ultra privilegiadas. A gente não está falando de todo mundo no Brasil. Então, é muito importante a gente, né, colocar isso. E aí, uma outra questão que entra é que se as escolas públicas, as particulares, abrem antes das públicas, a gente só cria mais esse abismo que já existe no Brasil social. Então, é mais um ponto a se colocar aí dentro desse imenso universo, né, do retorno escolar. Por isso que eu falo assim, é um debate tão grande, né? E muito, com muitas nuances. Agora, o que eu tenho estudado é que no mundo todo, vários lugares já abriram, tá? E aí tem certos protocolos para se abrir, obviamente.
Tem a história do R0, o contágio, que eu nem sei qual é o que está hoje, mas eu acompanho 1.3. diariamente. Está Eu olhei 1.3. 1.3. Então, eu olho diariamente isso daí para Eu olhei. entender. Com base lá no site da UFRJ, Da tá? UFRJ, é. Elaboração Tem um outro site que eu olho que ele sempre dá um pouco mais baixo do que o da UFRJ, mas eu acho da UFRJ bom. Então, tem a taxa de contaminação, né? Esse tal de CR0. Tem a quantidade de leitos disponíveis, o número de mortos, né? A média móvel, como é que está a média móvel, o número de mortes. Então, tem vários fatores que a gente tem que ir entendendo para abrir. Os lugares que abriram, em sua maioria, pelas pesquisas internacionais, mostram que não houve um aumento significativo de contágio naquela cidade. Ou seja, tem alguma coisa aí que acontece com as crianças em termos de transmissão, de pegar a doença, de transmissão da doença, do Covid, que parece ser um pouco diferente, né? Então, que talvez seja um risco menor. Eu não estou dizendo aqui que com certeza, eu não sou pediatra, eu não sou epidemiologista, então eu estou falando do que eu estou lendo, inclusive como mãe, para entender, né? Para entender, inclusive, essas pessoas que estão dizendo que a gente poderia voltar sim. Então, tem toda essa literatura que está sendo criada, né? Então, 4 meses dessa doença, muita literatura científica está sendo criada. Assim, a área científica está trabalhando a todo vapor, né? Então, enquanto eu escuto gente que, por exemplo, se diz assim, não pode abrir de jeito nenhum, a gente não sabe nada dessa doença, não é verdade. A gente já sabe muito mais dessa doença do que a gente sabia 4 meses atrás, 6 meses atrás. A gente não tem a vacina dessa doença, a gente não tem um remédio já específico que cura essa doença. Mas a gente já sabe, sim, maneiras melhores de cuidados dentro do hospital, melhores momentos de botar ventiladores e tudo mais. Isso sim, gente, isso está acontecendo, né? Então, eu acho que a gente também tem que poder olhar para esses profissionais que estão oferecendo essas pesquisas, né? E, com carinho e tentar, né, de fato, pegar isso, porque eles estão, assim, se dedicando, ralando, né? Estão nos ensinando muito. Então, assim, existem essas pesquisas, né, que estão mostrando essa questão da infecção entre as crianças. E aí, uma outra coisa que eu penso importante no que diz respeito é a gente olhar no caso a caso, né? Porque a gente não pode falar assim, pode abrir as escolas no Brasil. Gente, no Brasil, cada lugar está com uma curva dessa doença. A gente não tem como falar em termos de Brasil. Volta a escola toda, não volta. Não, a gente tem que olhar para regiões. Então, a gente tem que olhar para cada município, né? No caso do Rio de Janeiro, assim, o que está acontecendo aqui na capital, aqui no Rio, Zona Sul, é diferente do que está acontecendo no Duque de Caxias. Então, a gente precisa poder entender, né? Por isso que seria ótimo se a gente tivesse boas lideranças, né? Porque nos ajudariam um pouco com essa situação toda. Como a gente não tem, a sociedade civil, e aí que eu penso, né, muito particular, eu penso que a sociedade civil tem que tentar, né, embasar mais, ajudar mais, entrar mais, pedir, né, meio que fazer oposição e ficar ali insistindo, né, sobre essa história toda do retorno. E não assim, tem que abrir de qualquer maneira as escolas. Não tem mesmo que abrir de qualquer maneira. Mas a gente precisa abrir em algum momento, gente, porque a gente vai deixar essas crianças quanto tempo mais isoladas? Se a gente parar para pensar, Bruna, quem fica mais isolado de fato são as crianças. Porque a gente vai no trabalho ali, a gente vai no mercado, a gente arruma uma farmácia, talvez, para fazer alguma coisa, né? As crianças, assim, se a gente não... Os pais que podem estar tendo refúgios, ok, né? Mas os que não podem. E aí tem esse outro aspecto que parece que nas comunidades, na verdade, não se teve isolamento em nenhum momento e essas crianças já estão soltas. Na rua. Já estão na rua, já estão soltas. A todo momento, ou elas estão soltas, ou elas estão na casa dos tios, do tio. Então, já está ocorrendo uma circulação de crianças. Vamos somar esse debate
a questão dos pais que vão voltar a trabalhar ou que já estão voltando. O que que a gente faz? Eu estava hoje com uma paciente minha que falou, o meu marido, ela é separada, o meu ex-marido vai voltar a trabalhar. E aí, então, eu vou ter que ficar com as crianças 24 horas por dia, porque eu ainda não vou voltar, e aí eu que vou ter que ficar. O que tinha uma guarda, ele estava trabalhando de casa, então estava uma guarda compartilhada, só é possível, agora não, ela vai ter que ficar. Gente, a gente sabe que é difícil pra caramba você ficar 24 horas por dia com uma criança 24/7, né? E os pais que não têm isso, porque ela ainda pode ficar como mãe e o pai trabalhar. E as famílias que os dois têm que trabalhar? O que que a gente vai fazer? Os privilegiados já estão chamando as domésticas de volta. Já temos circulação de gente. Já temos mais gente em risco. Assim, muito... Não, Carol, mas eu acho assim, eu acho que é muito importante o tom que você está dando para essa conversa, sabe? Porque realmente é uma situação que é muito complexa. É realmente uma situação que, a cada contexto, ela tem fatores que são diferentes e precisam ser olhados e analisados, né? Então, você tem fatores regionais, tem fatores de classe social, tem fatores de, sabe, dessa coisa mais interna, vamos dizer assim, né? O modo de funcionar de cada família, de como está lidando com essa... Então, são muitos fatores, né? Por isso que a gente falou desde o início, o assunto é delicado, mas ele é importante, né? E eu acho que você chamar a atenção para a gente sair dessa polarização, às vezes, assim, também me incomoda um pouco, né? Quando a gente começa a falar e as pessoas já taxam quem está falando em protocolo de o louco que quer expor todo mundo à morte. Isso, exatamente. Peraí, gente, a gente está falando de pensar, né? Que situação é essa que a gente está vivendo, o que é preciso fazer para, se a gente tiver um momento que seja possível retornar, acompanhando os índices, acompanhando... Né, tudo que você está trazendo, você trouxe índices, você trouxe pesquisas, enquetes, leitura de... Leito, né? Essa coisa do leito. Isso, a taxa de ocupação de hospital, essas coisas a gente sabe que tem vários dados aí. A gente sabe, sim, que também há um movimento, né, de uma mudança na maneira de contabilizar esses casos para... Há um interesse político também, né, de que nesse momento pareça mesmo que a coisa está melhor, né? Exatamente. Então, na cidade do Rio de Janeiro, a gente que tem acompanhado os índices, tem uma queda em vários índices, mas isso não quer dizer que já estamos num momento seguro, né? Não sabemos. Bom, aparentemente o prefeito acha seguro abrir ponto turístico. Aí entra uma indignação minha, assim, que eu fico, oi? Mas, pois é. Então, assim, eu acho que você está trazendo muitas dimensões, inclusive essa diferença, né, entre a realidade da escola pública, a realidade da escola particular, a realidade de famílias que têm uma determinada condição e de outras famílias que estão numa outra condição. Rolou comentário aqui, eu acho que se eu não me engano, ela é da rede de Niterói. Quando você falou sobre as crianças, né, nas comunidades, né, de que realmente as crianças já estão aglomeradas, já estão na casa do vizinho, né? Tem uma discussão no campo, né, da educação infantil, um pouco de algo que você disse aí, né? A gente tem uma luta histórica muito recente na educação infantil de afirmar a escola, né, a educação infantil como um direito da criança, né? Não o direito da mãe trabalhadora, essa coisa que, para quem conhece um pouco da história das creches, da educação infantil, sabe que é isso. Mas eu também acho que, como você, assim, eu não gosto dos discursos polarizados, não gosto em nenhuma situação. Porque eu acho que eles não nos ajudam. Não ajudam, não criam diálogo, não cria diálogo. Não é, diálogo, sabe? não tem nada. Não é o sim ou não, né? Não tem, eu não sei. Eu acho que na maioria das situações, não dá muito para isso. Então, assim, tem essa preocupação da gente não se perder, né, nisso que é uma luta histórica da educação infantil, da gente afirmar como direito da criança. Né? Porque aí, quando a gente traz esse dado das famílias que já estão, muitas já retornaram ao trabalho, algumas nem deixaram de trabalhar, né? Os serviços essenciais que ficaram aí funcionando, quem trabalha neles? Não sou eu nem você. Exato. Determinados serviços essenciais que foram mantidos não estão na nossa classe média, com um monte de privilégio, né? Como você já falou, me incluo nessa contigo. Não estão e já não puderam nem ter a possibilidade de fazer o isolamento. Quem trabalha no supermercado, quem trabalha em farmácia, quem trabalha em posto de gasolina, quem trabalha em hospital, não teve essa possibilidade.
Mas, assim, a gente também não pode desconsiderar, e aí eu vou te lançar uma pergunta que teve aqui em relação a qual a sua opinião sobre os comitês, né, intersetoriais, saúde, educação, assistência, né, o que você pensa sobre isso para esse momento, porque, e por isso também com essa pergunta, né, me veio essa discussão no campo da educação infantil, de que a gente não pode justificar, né, uma possibilidade de retorno das escolas porque as famílias estão saindo para trabalhar. Não acho que é justificar, mas a gente não pode ignorar, né? Exatamente. Então, tem um outro debate que é uma função social também da escola, né? Então, ter um espaço para as crianças estarem bem, né? E aí eu não estou falando bem no sentido higienista, assistencialista, estou longe de defender isso, muito longe com o que eu estudo e com o que eu ando tentando fazer as pessoas entenderem de criança e de educação, né? Mas acho que a gente não pode ignorar essa função. Ela não pode ser o argumento principal, mas ela não pode ser ignorada, a meu ver. Exatamente. Né? E então, nesse mesmo lugar entra a questão da violência doméstica e da merenda. Né? Entra nessa mesma seara aí da escola como direito da criança ou, né, para os pais fazerem alguma coisa. Não pode ser a escola a provedora de alimentos. Tem alguma coisa muito errada se a criança depende da escola para comer. E tem alguma coisa muito errada se é só a escola que pode ser esse lugar da denúncia da violência doméstica infantil. No entanto, isso soma-se, né? Tem muitas crianças que estão, né, com muito pouco, menos comida do que já tinham, porque não estão sem escola, né? E essa coisa da comida, assim, ainda está rolando bastante cesta básica, a prefeitura está tentando aí, mas a gente sabe que também é capenga, né? E a violência doméstica, gente, aumentou. Assim como aumentou a mulher, aumentou a criança. Só que a mulher, isso da violência doméstica é até interessante. Na França, caiu os chamados durante a pandemia. Na França ou na Itália, gente, agora eu não estou muito certa, mas caíram os chamados durante a pandemia de violência doméstica. Aqui no Brasil foi o contrário, aumentaram os chamados de violência doméstica contra a mulher. Só que aí a gente está falando de adultos que podem fazer esse movimento, né? E as crianças? A gente sabe que, de fato, a escola é um lugar de grande denúncia de violência doméstica. Isso é uma realidade. Então, existem essas crianças que estão nessa situação vulnerável. Então, a gente precisa pensar nesse retorno escolar como vida, né? Aí entra aquele ponto, né, que você falou, que a gente fica falando muito assim, você quer a morte, né? Você é a favor da morte, vai voltar a criança para a escola e vai morrer, não sei quando. Gente, a gente está falando de vida também, outras coisas da vida. No sentido né? pleno de vida, né? No sentido pleno, exatamente. O custo, você falou, né, do custo psíquico, você falou isso na nossa reunião e hoje falou isso, né? Quem está bem a que custo, né? Trabalho psíquico, a gente que é adulto, que tem um processo de autoconhecimento, de terapia, tem um pouco mais de consciência do investimento que está fazendo para se manter equilibrado na maior parte do tempo, né? Mas as crianças que também, né, estão bem e tal, o que elas estão, com o que elas estão lidando? E se a gente for pensar vida, né? Claro que a gente está entendendo essa dimensão da vida, né? Não evitar uma doença completamente nova, desconhecida e muito simples, logo que chegou, com um potencial, né, de contágio e de casos graves, assim, que assustou. Você falou, o afeto do momento é o medo, né? É tão forte pensar isso, é muito forte pensar isso. Né? Mas da gente pensar que vida é essa que a gente está tendo nesse momento. É claro, né? Que ninguém escolheu, né? Tá passando por essas questões. Mas eu acho que a gente tratar desse assunto é também pensar que qualidade de relações, que qualidade de espaço essas crianças estão tendo nesse momento, né? A Giovana colocou aqui, né, na hora que a gente estava falando do cuidado dos direitos da criança, assim, quem sai para trabalhar, em que condições ficam essas crianças também, os pais que estão saindo. Então, é complexo, é delicado, mas a gente precisa colocar um holofote nessa questão, sabe? Precisa, exatamente. A gente precisa colocar um holofote, a gente precisa sair desse lugar do não posso, não.
não quero nem falar sobre esse assunto, né? É. E as escolas, gente, as particulares, agora eu vou falar das particulares, tá? Elas estão tentando muito se comunicar com as famílias sobre os protocolos, as coisas a serem feitas, né? Como que vai ser esse retorno? Porque, gente, vamos pensar, vai ser uma parada bem tensa, né? Imagina. Aí algumas pessoas falam assim, mas a criança vai para a escola, não vai poder abraçar ninguém, não vai poder. Não vai poder. Vai ser frustrante para ela, né? Tudo bem um certo nível de frustração. A gente não está querendo crianças não frustradas. Mas vai ser mais frustrante ainda se a gente não conversar sobre isso com as crianças e com as escolas. Se a gente não souber, assim, como colocar isso, né? Meu filho, olha, vai ter as máscaras, os professores vão estar de máscara, os professores se apresentarem já nas aulas online, já, né? Se colocar com essa coisa da máscara, como é que vai ser isso do não contato, como é que vai ser... Na escola da minha filha, eles estão fazendo uma coisinha para um aperto de mão, assim, que eles, tipo, sei lá o quê, se abraça. Mas é tudo de longe, sabe? Oi, se abraça. Em vez de poder se abraçar, né? Então, eles já estão passando isso online para as crianças. A gente precisa estar falando disso, né? A gente precisa estar falando disso com as crianças, a gente precisa estar falando disso com as escolas. A gente precisa, ao meu ver, a gente está com uma crise de confiança muito grande. Muito grande. A gente não consegue confiar nas notícias, a gente não consegue confiar nos nossos governantes. A gente está duvidando muito da ciência ultimamente também, né? Infelizmente. E eu acho que a gente tem que poder tentar recuperar um vínculo de confiança com a escola. A gente não escolheu essas escolas para os nossos filhos à toa. A gente procurou, né? Todo mundo aqui procurou. Todo mundo aqui estou dizendo eu e Bruna, tá, gente? Porque eu realmente não sei vocês, mas assim, da minha classe média privilegiada e tudo mais, procurou, e escolheu a escola do filho. Aí agora, parece que é uma guerra. Assim, a prefeitura do Rio, pelo menos, ela é tão, ao meu ponto de vista, incompetente, que ela conseguiu botar as famílias e as escolas uma contra a outra, e os professores, está todo mundo contra todo mundo, e a prefeitura é como se não fosse com ela. Porque o próprio discurso volta quem quiser. Então, a escola que quiser volta, o professor que não puder voltar não precisa voltar, a família que não quiser que mandar para a escola não manda. Acho que a Carol se deu uma travada. Vocês estão me ouvindo, gente? Foi só a Carol que travou? Sei. Ótimo. Não, eu estava falando que o discurso da prefeitura para reabrir escola particular é assim: reabre a escola que quiser, o professor não é obrigado a voltar se ele achar que não tem como, a família manda se quiser. Quer dizer, tipo, mais do que lavar as mãos, né? Uma coisa assim, cada um faz o que cada um faz. Olha aí, que situação difícil. A Fiocruz virou meio... A Fiocruz está embasando, está tentando embasar, colocando várias questões, né? Várias questões nos relatórios dela, cada hora, né? Teve na primeira reunião que teve governo, prefeitura e professores, eles liberaram o documento. Teve uma reunião ontem do prefeito com os professores, sindicatos, né? E aí a Fiocruz liberou um documento anteontem. E o documento da Fiocruz a gente não acha que deva voltar, né? Eles são categóricos dizendo que não. E são várias questões. Mas eles também estão se embasando nas normas supostamente ideais. Porque assim, gente, se a gente for esperar tudo perfeito para voltar, no Rio de Janeiro a gente não vai voltar. Os municipais não voltam. Eu acho que isso também é uma coisa muito assim. A gente vai ter que entender como é que vai poder fazer esse retorno. Porque se for seguir os protocolos todos da Fiocruz, tem umas questões no protocolo da Fiocruz, assim, nesse documento, né, que fala do... Porque uma das coisas para o retorno é o seguinte: a escola tem que poder mapear quando alguém pegou a doença, foi testado. Então, vamos lá. Uma criança apresentou sintomas, aí foi para casa. Então, supostamente, essa criança tem que ser testada. No momento que essa criança é testada e ela tem o Covid, tem que dar uma mapeada nas pessoas que ela encontrou
E aí isso tem que ser avisado para os órgãos de saúde. Os órgãos de saúde têm que estar preparados para aquela área. Vocês estão entendendo como isso tudo não vai acontecer nas áreas desfavorecidas socioeconomicamente do nosso estado? Não vai acontecer, gente. A gente nem oferece teste. Então eu fico pensando assim, gente, como é que a gente vai conseguir fazer esse retorno? Eu não sei, eu não tenho essa resposta, né? Eu só fico muito triste porque a sensação que eu tenho é que vai se criar mais e mais um abismo social. Porque as escolas particulares, por bem ou por mal, vão acabar voltando, mesmo com o sindicato, porque aí já está querendo separar o sindicato dos professores das particulares com das públicas. Já tem esse movimento de separação dos sindicatos. Uma tentativa dos patronos de separar os sindicatos. E eu não estou dizendo que é certo ou que é errado, gente. Estou dizendo que é o que está acontecendo, tá? E aí, com esse movimento, as escolas particulares poderiam ter uma decisão do sindicato delas e as públicas outros, e aí separar. Então, possivelmente, as particulares vão voltar. Não tem pesquisas dizendo é melhor voltar mais velho ou mais novo. Tem pesquisa para os dois lados, que diz que é melhor mais novo, que é melhor mais velho. Aí falam, na questão dos mais novos, eles não vão ficar de máscara, eles vão querer se abraçar. Tudo isso é verdade. No entanto, tem pesquisas que mostram quanto menor a idade, menos é o contágio. Menos é essa taxa de transmissão. Menor é essa taxa de transmissão. Então, seria mais seguro para as crianças cada vez mais novas. As mais velhas, por outro lado, teriam mais essa precaução, mas quanto mais velho, mais se assimila a taxa de contágio como a do adulto. Então, o adolescente, né, o ensino médio, ele teria, não sei se fala assim, ensino médio, tá? Ele teria um contágio quase igual de adultos. Mas ele seguiria mais os protocolos, né, de segurança, de afastamento e de uso de máscara. Então, fica também essa dúvida, né? Gente, eu acho que eu só vim trazer notícia ruim. Não, tá aparecendo. Eu fui chamada para fazer uma conversa com o município do Leste Fluminense para falar para a equipe de educação infantil, um município pequeno. Então, eu falei para todos os professores, gestão, equipe de educação infantil desse município, que me pediram para falar. O tema era planejando o retorno. Eu falei, onde eu fui me meter? Porque eu aceitei isso, né? A gente aceita, assim, eu aceito pelo meu compromisso com a escola pública e levar algumas discussões. Eu fui falando, gente, eu fui sentindo que, assim, para algumas, foi dando uma sensação de mesmo, caramba, é muita coisa, né, para pensar. E, ao mesmo tempo, eu acabei dando margem, né, para aqueles professores que realmente não querem voltar de jeito nenhum, ficarem no chat falando algumas coisas. Mas, assim, falei, acho que é minha responsabilidade, já que me chamaram para falar sobre isso, chamar atenção para vários pontos, porque, assim, Carol, eu vejo muito, né? A gente tem uma questão de preparar um protocolo interno, porque instituições, e aí você está marcando isso muito bem, a questão das políticas públicas sempre foi problema, você falou isso. A gente sabe que a gente acabou de viver aí na Câmara dos Deputados essa situação de Fundeb, a gente ainda tem outra, né, vai passar para o Senado ainda, para quem não acompanha essa discussão. Eu não consigo nem acreditar que a gente está... Para quem não acompanha, só procura. Vê o que rolou esses dias sobre Fundeb, financiamento de educação. Não vai caber aqui eu falar sobre isso, mas para quem não está acompanhando, para entender que essas coisas não estão desconectadas. Né? Não dá para falar. A gente já, quem trabalha em escola pública sabe que a gente já trabalha, na maioria das unidades escolares, muito abaixo das condições mínimas para se exercer a nossa profissão e atender bem as crianças. A gente sabe disso. Só não sabe quem nunca passou. Quem nunca, né, pisou numa escola pública. E isso não precisa estar lá no fundão da periferia de não sei de onde, não. Tá? Isso aí pode ter escola quase aqui, pertinho. Aqui, entra lá e você vai ver que não tem muita condição estrutural e de pessoal, porque a gente vai precisar de limpeza. Precisa da verba para ter produto, precisa de não sei o quê. E o pessoal para fazer a limpeza. A gente só precisa mudar os bebedouros, umas coisas assim que são... Eu fico tensa, água, bebedouro, tem que mudar. É isso que você está chamando a atenção várias vezes aqui. A gente está falando de desigualdades profundas que existem na nossa sociedade e que, com tudo isso que a gente está vivendo, elas só vão se ampliar.
Isso é duro. É duro da gente falar isso com tanta, sabe? É isso, né? Porque Porque vão a gente dizer que a gente está não é. torcendo contra. Há quem diga que Ao a gente está contrário. torcendo contra, mas E ao não é isso. contrário, né? É ao contrário. Mas, enfim, eu acho que tem questões aqui. Eu estava falando, né? Fui falar sobre esse tema para uma rede e tal, porque é uma complexidade de fatores que a gente que lida com isso cotidianamente sabe que não é simples, né? Eu, particularmente, tenho sido bastante reticente com essa possibilidade de retorno, né? Por saber dessas condições estruturais, né? Então é muito difícil eu dizer, mas assim, esse ponto que a gente escolheu, né, como um ponto central para essa conversa hoje, de pensar na saúde emocional das crianças, isso tem me mobilizado muito, né? Porque são várias questões, né? Tem essa questão que você trouxe, que eu acho muito importante da gente olhar para ela, né, do estar em casa. Aí a gente tanto tem o lado das crianças que estão em casa em situações de violência, e pode não ser só violência física, né? Uhum. A violência física existe, os índices são altíssimos, mas a Mas gente tem fala outro. de violência emocional, violência psíquica, verbal, enfim. E tem o lado também que é o extremo oposto, vamos dizer assim, se é que eu posso dizer assim, né, das crianças que estão em famílias super protetoras, né? Uhum. Também não é saudável psiquicamente para o desenvolvimento das crianças. Então, você traz esse ponto, né? Eu fico pensando muito, eu tenho brincado ultimamente, porque eu sou adulta, né? E na minha casa eu moro com 2 crianças atualmente. Então, as crianças precisam das crianças, como os adultos precisam de adultos, né? Então, a gente tem nossos pares, as crianças, a gente sabe disso. Então, a gente está aqui com uns 10 minutinhos para acabar. para finalizar a nossa conversa, enquanto você dá uma olhada aí se tem algum ponto que você Eu não queria falou. falar uma coisa. Vou só te dizer que tem vários comentários aqui justamente sobre essa tensão aí, né, das desigualdades, da realidade da escola pública, questões de dessas diferenças de adequação e tal, de protocolo. Dentro disso tudo, eu só queria dizer mais uma coisa, Bruna, que eu Diga. acho que assim, eu seria muito leviana se eu passasse sem falar isso. A gente precisa olhar com muito carinho para a gente precisa olhar com muito carinho os professores. Ixi, será que eu... Carol caiu mesmo, esperar ela voltar. Mas eu acho que a gente está aqui falando, né, das crianças, era o nosso foco, né, mas a gente não consegue falar de uma coisa sem falar de outra. Carol voltou para ela trazer esse ponto aí dos professores. A gente espera que a carinha não deixe eu clicar. Mas Carol está voltando. Né? Porque eu acho que até nessa questão toda que ela tem trazido, levantado, Cair total, né? caiu mesmo, você saiu, foi embora. Mas aí eu estava falando aqui da importância desse ponto que você vai puxar aí, que é falar dos professores. Porque assim, a gente precisa, ao pensar no retorno, a gente precisa ser muito, muito cuidadosa com os professores. Porque foram eles que, desde o início, que a gente entrou nessa pandemia maluca, esses daí se desdobraram muito para esses ensinos à distância, para todas essas questões. E mesmo os professores das escolas públicas, a gente sabe que tem escolas públicas que estão tentando fazer algum tipo de contato, que estão fazendo contato com os alunos, né? São pessoas, assim, que realmente estão na linha de frente, de certa forma, né? Desse cuidado. Com certeza. Então, assim, quando a gente fala linha de frente do coronavírus, né? Eu acho que a gente tem que pensar em mais profissionais do que só os enfermeiros e médicos, que são, assim, importantíssimos. Mas a gente também tem que pensar nos professores, nas pessoas do mercado, nas pessoas de limpeza, né? Nos profissionais de saúde que estão se lascando agora também. E no pessoal de saúde mental, né? Digo, da minha seara. E também nas pessoas das pesquisas científicas, né, que não deixam de ser professores, muitos, a maioria deles, né, assim, de uma importância sem tamanho a gente falar sobre isso dos professores. Eu não sei se eu caí de novo ou se eu vou cair de novo.
A imagem está travada, mas eu estou te ouvindo. Pois é, a sua imagem está travada também, mas eu estou te ouvindo. Mas esses aí a gente tem que escutar com muito cuidado, né? E cuidar da saúde mental deles nesse retorno. Então, além da gente ter que cuidar da saúde mental das nossas crianças, a gente precisa cuidar da saúde mental das equipes e dos professores das escolas. Assim como até dos donos de escolas, né? De toda a coordenação, gente. É muita gente envolvida, muita gente sofrendo com essa pandemia. É um assunto que a gente precisa, assim, sabe? Pegar no colo e cuidar e ler e estudar e fazer um debate muito mais rico do que você é pró-vida ou você é pró-morte. Porque a gente não está falando disso, sabe? A gente está falando de muitas nuances, né? E assim, para o estado do Rio de Janeiro, temos uma notícia boa. Eu tendo a achar boa. Que bom! Eu tendo a achar boa. Vamos. Se a gente já abriu um bando de coisa no Rio, tá? Então, se daqui a 3 semanas esse bando de coisa aberta e o nosso R0 estiver baixo ainda, a gente se sente mais seguro para voltar e talvez a gente não vai estar tão imbuído com esse medo. Já que abriu um bando de coisa antes, já que foi essa a prioridade, já que, ao meu ver, muito errado, vamos torcer, né, para que essa reabertura tenha, assim, uma taxa de contágio baixa e que a gente possa, daqui a 3 semanas, 2 semanas, mais ou menos, 2,5, que seria 3 de agosto, a gente se sinta mais seguro se o R0 estiver baixo. Então, a gente já tem aí uma experiência rolando que talvez possa ser boa, porque eu estava muito assim, que absurdo, abrir isso, abrir aquilo, e agora eu falei, quer saber? Já abriu, não tem jeito. Então, vamos acompanhar, né? Porque isso, pelo menos, talvez vai me dar um respaldo maior para eu saber se eu mando meus filhos ou não, se abrir no dia 3 de agosto, porque ainda é um debate que não fechou. Não, aqui no Rio não fechou esse debate. A Maria Paula enfim, é conhecida nossa, amiga da Carla, ela escreveu aqui que o R já está 0,94. Isso, Maria Paula, isso depende muito né? da fonte que você está olhando. Porque como nós não temos dados oficiais do governo, é tudo muito complicado, cada lugar vai pegando de um lugar. E aí vai. Então, eu já vi fontes que já deu o Rio de Janeiro com 0,83. Então, esse que é o problema, né, em relação a um governo que não nos fornece dados. Se você olhar em sites europeus e tudo mais, é um lugar que diz qual é o R0. Aqui no Brasil, a gente tem milhares, porque a gente não consegue definir, porque a gente não tem dados oficiais. A gente, né, vivendo neste país, né, vivendo uma pandemia com os governos que a gente tem atualmente, realmente, né, era só para ficar mais fácil, né? Só para ficar como exatamente. Agora, eu sou uma super otimista de que o R0 está caindo e que a gente vai poder pensar nisso com mais afinco e sair um pouco desse lugar do medo, porque a gente só está nesse lugar do medo agora. E aí, quando a gente está nesse lugar do medo, a gente se fecha muito para as possibilidades. Porque, de fato, né, Bruna, se a gente pensar, já tem 80 mil mortes, né? E se a gente pensar em morte de criança, assim, não que uma vida vale mais que a outra, não estou falando isso, mas assim, a morte infantil, ela nos apavora muito, né? Porque não seria o círculo natural da vida e tudo mais. Então, é um tema que traz muito medo. Mas eu acho assim, tem muita pesquisa que, né, a gente sabe que o corona com criança é muito mais ameno, a taxa de mortalidade é muito mais baixa, né? Então, assim, a gente tem que ir ponderando, gente. A minha tentativa é que vocês, assim, né, pesquisem, entendam como é que está na sua região, tenta conversem com as escolas. As escolas estão desesperadas para conversar os protocolos, para poder falar disso e, assim, pensar junto. Vamos pensar junto com as escolas, né? Se tem uma coisa que eu espero que a gente possa sair melhor dessa pandemia, é na questão da generosidade. Vamos tentar fazer isso com as escolas que a gente escolheu e tentar olhar a escola que quer retornar não como um inimigo, mas por que ela quer voltar? Tenta entender também os motivos, né, das escolas, dos patronos, das famílias que querem voltar, né? E não uma coisa assim, aqui não volta, ponto final, acabou. É isso.
Ó, eu acho que, assim, é o que a gente falou desde o início, né? O tema não é fácil, não é simples, Não. mas que você trouxe, vou repetir isso, né? Pontos bastante relevantes. Acho que os comentários aqui estão reforçando isso. Acho que a Giovana colocou aqui, né? Estamos com medo porque estamos no sentido desprotegidos. Então, Totalmente. né? Essa ausência de situações que possam minimamente nos mostrar dados confiáveis, né? Isso aqui é um dado confiável. Tem ações que vão dizer para a gente que não, tem pessoas pensando, né? Em como cuidar de nós enquanto cidadãos, enquanto população, né? Foram eleitos para isso, mas enfim, né? A gente já sabe também. Mas a gente já sabe que eles não vão cuidar da gente, então vamos tentar a gente cuidar da gente, né? Esse é um grande desafio, né? Na relação entre famílias e escolas, como você está chamando a atenção, né? A relação dentro das instituições, né? Como é que as instituições estão lidando com os seus profissionais. A live que a gente fez aqui com a Amanda, assim, acho que a Amanda ela trouxe também pontos. Eu me emocionei muito com a live, vendo depois, assim, como que a Amanda trouxe questões para esse olhar, né, em relação ao profissional. E essa live já foi há, sei lá, mais de um mês atrás, então a gente ainda não estava falando muito sobre isso, né? Acho que esse teu ponto, né? Puxar esse lugar da generosidade, né? Da empatia, do acolhimento, né? Nós nos acolhermos e não evitarmos, né? Acho que se abriu falando, a gente precisa elaborar a situação, a gente precisa falar sobre ela. Negar, discutir é o pior caminho. Né? Que entrem as divergências, que entrem todas essas tensões e tantas outras que a gente não deu conta de falar aqui, mas a gente poder falar é que vai ajudando a gente, né? A elaborar isso que a gente está vivendo, a pensar em possibilidades, né? Porque se a dar contorno para esse medo que a gente está sentindo. Né? Pois é, e porque assim... E isso ajuda nossos filhos também, né? Isso ajuda nossas crianças. Porque acho que se a gente pensa, a pergunta que a gente colocou foi um porquê não retornar, né? Assim, por que retornar, por que não retornar? Né? Se a gente ainda por muito tempo vê que não tem condição de retornar presencialmente, a gente vai precisar pensar em estratégias para ter esse cuidado com a saúde emocional, mental dos professores, das famílias, porque as famílias estão desgastadas também. Teve alguém que escreveu isso aqui. É muito pesado. Porque tem horror, não sabiam ficar com seus filhos. Tá bom, algumas sim, mas não é só por isso, né? E que seja isso. Horas, enfim. Então, assim, te agradecer demais, porque eu sei que você encarou um desafio aí. Eu sei que você está se debruçando sobre isso. Morri, caí. Mas botar Acho que eu caí. Botar a cara ao vivo, né? Falar sobre isso vai ficar gravado ainda para a eternidade, sabe? Deus, até quando isso fica gravado, mas eu acho também, Carol, e te agradeço muito por isso, né? A responsabilidade que nós, que podemos pensar algumas coisas, colocar isso em diálogo com a sociedade. Eu acho que os espaços das lives têm isso, aqui e em outros lugares, né? A gente tem encarado alguns assuntos porque a gente entende a nossa responsabilidade, né? Como pessoas que podemos discutir essas coisas em outros espaços, com outras pessoas e trazer isso para o grande público que está podendo acompanhar. Então, te agradeço demais. A cabeça sai fervilhando, mas acho que foi essencial. Muito obrigada. Um beijo enorme, gente. Obrigada pelas participações todas. Um super beijo. Vamos lá. Seguimos juntos, pensando juntos, porque a gente precisa, mais do que nunca, né? Ter pessoas junto, ajudando a pensar. Um beijo para você, Carol. Boa noite a todo mundo que esteve aqui com a gente. Obrigada por acompanharem, pela participação. Vai ficar gravado aqui no IGTV. E depois no nosso canal do YouTube. Boa noite a todas e todos.